O rei Acás, pai do rei Ezequias, em um período do seu reinado, ele fechou a casa de Deus. Não havia, por um determinado tempo, culto a Deus no reinado de Acás. E quando ele morre, assume então o rei Ezequias. No primeiro ano do rei Ezequias, no primeiro mês, no primeiro dia, a decisão do rei foi reabrir a casa do Senhor e a santificar. E agora que nós estamos, isso foi no capítulo 29, no capítulo 30 tem essa festa que não pôde ser celebrada. 29. Não pôde ser celebrada por duas razões: a ausência de santificação dos sacerdotes e a ausência do povo na igreja. O tema que nós estamos tratando, que eu comecei na quinta, é o avivamento do culto a Deus. E a gente viu ali que, em primeiro lugar, no dia do Senhor, compete aos oficiais, ao rei, aos príncipes, não só estar presente no dia do culto ao Senhor, mas também convocar o povo, através da carta que o rei Ezequias enviou, convocando Judá e alguns do reino do norte destruídos para vir ao culto. Aprendemos também que essa ausência do culto no dia do Senhor revela um estado espiritual do povo de Deus. A pessoa não nota, não percebe isso, não consegue enxergar isso, que ela está desviada do Senhor quando não lhe está prestando culto. Também nós vimos que o culto só vai voltar quando a pessoa voltar para Deus. É preciso que a pessoa volte para Deus, e quando ela volta para Deus, o culto também vai ter sido realizado. E aí nós continuamos. O avivamento do culto a Deus. Em quarto lugar, a vida com Deus será precedida da vida cultica do povo de Deus. Não basta só vir ao domingo adorar a Deus. Claro que é preciso vir adorar a Deus, mas o que precede a sua e a minha entrada neste lugar é que a nossa vida lá fora, como nós andamos, vai determinar o nosso culto aqui. Observe então, 15. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Tomaram os seus devidos lugares, segundo a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam sangue, tomando das mãos dos levitas. E aí explica o que é que estava acontecendo. Por que os levitas, que não eram destinados a oferecer o sacrifício, estavam fazendo? Porque havia muitos na congregação que se não tinha santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificar ao Senhor. Então vejam que eles não podiam adorar ou exercer o ofício na liturgia, os sacerdotes, porque eles não estavam preparados, santificados. Não adianta entrar na casa do Senhor e não estar devidamente santificado para adorar a Deus. Quando estamos andando no caminho que não agrada a Deus, nossa presença no culto e nossa adoração não serão aceitas pelo Senhor. Nem o que eu faço, nem a minha própria pessoa, Deus vai receber. Diz que Deus não aceitou Caim, nem a sua oferta. E lá no 1 de João, diz que Caim era do maligno, e por isso Deus não recebeu. Abandono do pecado de que estamos vivendo é necessário antes de estarmos na presença do Senhor, entoando cânticos e lhe fazendo orações.
Às vezes a pessoa diz que Deus está preocupado com minha oração, com minha presença, com meu louvor. Não. Ele diz a Isaías: eu estou cansado dessas orações, do sacrifício, não me agrada. Vocês precisam se limpar, purificar, para depois estar na minha presença. A confissão de pecados dos que estão transgredindo a lei de Deus é o caminho para estar habilitados a adorar o Senhor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí estaremos então preparados. Crenças que são incompatíveis com a fé cristã nos torna inapropriados para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Se eu creio contrário aos ensinos das Escrituras e estou aqui invocando esse Deus vivo, Ele não vai aceitar a minha adoração. Comportamento que contraria a ética cristã nos desabilita a adorar o santo Deus. Se eu sou mentiroso, se eu furto, se eu estou desonrando meu pai e minha mãe, esse culto não será aceito pelo Senhor. Se prejudicamos propositadamente o próximo em nosso dia a dia, nossa adoração não será aceita por Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu estou tratando o outro lá fora, vai influenciar meu culto aqui na igreja. Não há, irmãos, um rival imaginário, se há um rival imaginário de Deus em nossa vida, nossa adoração aborrece muito ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Se eu creio, se eu concebo no coração, na mente, que existe alguém que é igual a Deus ou maior que Deus na minha vida, Ele não vai aceitar minha adoração. Não terás outros deuses diante de mim. Se eu não confio no Senhor devidamente, o meu culto não será aceito. Uma vida santa, adorando a Deus, é um incenso agradável ao Senhor, mas uma vida pecaminosa, mesmo cantando, lhe causa mal-estar. É melhor estar puro na presença de Deus, mesmo não tendo uma boa voz, mas santo, agrada mais a Deus do que cantando bem e tendo uma vida suja. Associado à vida santa, temos os princípios de liturgia como elemento de igual importância na adoração. Vejam, não é só estar vivendo santamente. Eu preciso adorar a Deus de acordo com a liturgia que Ele estabeleceu. Os sacerdotes, filhos de Arão, eles trouxeram fogo estranho e eles morreram ali porque Deus não aceitou aquela adoração.